iniciando a gravação a partir de agora, tá? Eu vou abrir um banco de dados para vocês verem algumas aplicações do que nós vimos na aula passada. Então, esse aqui é um banco de dados de uma pesquisa de TCC. Primeira coisa que a gente faz quando pega um banco de dados, eu já expliquei para vocês, a primeira coisa é pegar tabulação e vir aqui embaixo, nessa aba visualização da variável. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela, né? Eu estou com o banco do SPSS aberto aqui, vocês estão vendo? Na aula passada nós vimos Q quadrado, nós vimos coeficiente de correlação linear de Pearson e Spearman e vimos regressão linear. Esse banco aqui do TCC de uma aluna minha, ele vai nos ajudar a praticar, treinar um pouco isso, tá? Então você veja que eu estou aqui diante de um banco que tem 106 variáveis. 106 variáveis. Um banco em que a gente aplicou muitos testes, a gente coletou muitas informações dos pacientes, tá? E tem um total de 131 pacientes. Aqui são pacientes que fizeram cirurgia do ligamento cruzado anterior, tá? Então são pacientes em reconstrução de LCA. Só que de cada paciente desses, nós coletamos muitas informações. Então, essas primeiras informações aqui são informações de caracterização da amostra, né? Mas eu vou especificamente direto para a parte de correlação, tá? Então, dos objetivos desse estudo era correlacionar essa variável aqui, desse questionário, que se chama ACL-COL, que é a qualidade de vida de pacientes com reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então essa era a minha variável dependente. Esse aqui é o meu Y desse teste. E essa correlação foi feita com uma série de outras variáveis, como por exemplo a prontidão psicológica para o retorno ao esporte, como por exemplo para o IKDC, que é uma escala de função do joelho, como com alguns outros testes físicos, como o teste de salto simples, salto triplo, salto cronometrado e assim por diante. Tá? Então, a primeira parte é força muscular, equilíbrio na estabilometria, escala global do joelho, uma série de outras variáveis. Então, a gente vem aqui em analisar, correlacionar bivariável. Foi isso que eu mostrei para vocês na aula passada. Clico aqui em bivariável e aí eu coloco as variáveis que eu quero, né? Então, eu vou colocar essas todas aqui primeiro. O teste aqui, ele não difere para a gente quem é Y, quem é X. Na feita que você coloca as variáveis aqui para essa outra janela chamada variáveis, ele vai, obviamente, fazer a correlação cruzada de todas com todas. Tá? Então, eu estou colocando aqui, esse exemplo, 5 variáveis, mas eu sei que o meu Y é esse qualidade de vida. Tá? Aí vejo aqui embaixo que tem a opção do coeficiente de correlação de Pearson e Spearman. O padrão é vir já o Spearman, o Pearson, que é o parâmetro. Eu vou pedir para ele colocar o Spearman também, só para vocês compararem aqui o resultado dos dois. Lembrando que o correto primeiro é ver a distribuição dos dados, para saber o que é que vocês vão utilizar. Mas, se a distribuição é normal, Pearson e Spearman vão dar praticamente a mesma coisa. Aqui em opções eu ainda posso pedir as médias e desvio padrão, para ver os dados descritivos. Aqui em estilo não precisa mexer nada, aqui também não precisa mexer nada. Tá? E vou dar OK aqui. Então vai abrir para mim aqui, ó. Lembra que eu disse, o SPSS é muito poluído. Então eu saio apagando tudo. Aqui aparece a sintaxe de comando, né? Então, caso você queira ver quais são os comandos textuais, nunca olhe para isso. Eu vou deletando tudo que não me interessa para deixar a tela de saída, o output limpo.
A primeira coisa que apareceu para mim foi média e desvio padrão daquelas 5 variáveis que eu escolhi. Tá? E aí depois aparece para mim a correlação de Pearson, olha aqui, e depois vai aparecer a correlação de Spearman. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar essas variáveis que estão aqui, que não são meu y. Só vou deixar o y na coluna. Para outra, a mesma coisa. Ups. Deleta. Aqui. Pronto. Então, eu deixei ela limpa. Só tem o ACL call aqui. Vocês estão vendo que eu vou deletar ele aqui também. O ACL call aqui. Eu só analiso depois que estiver tudo limpo. É fácil de eu entender. Então, agora está aqui as 5 variáveis. Na coluna está a qualidade de vida. Na linha está as 4 variáveis independentes que eu estou analisando a correlação. E aí eu estou vendo que tem uma correlação moderada, significativa com IKDC, moderada, significativa com RSI, moderada, inversamente proporcional e significativa com a escala de Tampa, que é a cinesiofobia, e moderada e significativa com a escala global de joelho. Tá? E depois aqui logo embaixo a gente tem o de Spearman. Vou colocar as duas aqui para vocês compararem. Olha de Pearson como é que deu, 685. Olha de Spearman, 684. Mudou na terceira casa decimal. Quer dizer, quando a distribuição dos dados é normal ou muito próxima da distribuição normal, não importa se você vai usar um teste paramétrico ou não paramétrico, o resultado dele vai ser praticamente o mesmo. Isso faz diferença quando você tem uma distribuição que não respeita os pré-requisitos da distribuição normal. Aí o Pearson dá uma coisa, o Spearman dá outra, completamente diferente. Tá bom? Muito bem. Essa é a forma que a gente faz. Eu vou agora fazer um gráfico aqui para vocês visualizarem. Ó, gráfico, construtor de gráfico. O que deu melhorzinho aqui foi qual? Foi o IKDC, né? Eu vou fazer o call com o IKDC para vocês verem. Gráfico. Aí tem a opção de eu vir aqui nos gráficos prontos. Ó. Aqui tem um monte de gráfico pronto já também. Mas eu posso vir aqui e construir um gráfico também. Coloco aqui dispersão de pontos. Eu clico aqui, ó, jogo ele para cá. IKDC eu jogo no eixo X. E o ACL call eu jogo no eixo Y. Ele vai calcular tudo aqui para mim. Tem muitos detalhezinhos de layout, se vocês quiserem mexer depois nos layouts, enfim. É possível fazer tudo isso aqui, tá? Eu geralmente não mexo em nada. Dou OK, limpo a tela, o output sai poluído e aparece o gráfico aqui, ó. Veja que existe para cada X um Y correspondente no diagrama de dispersão e ele tem uma tendência de agrupamento de uma reta nesta direção. A partir daqui, gente, é basicamente layout, entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer o fundo branco, eu não gosto dessas bolinhas, aí eu mudo aqui para os losangos, aumento um pouco o tamanho do losango, aplico, enfim, agora é só layout aqui, não muda muita coisa não, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é fitar uma reta de regressão, tá bom? Então aqui, ó, adicionar uma linha de ajuste no total. Acho que não é essa ainda, deixa eu ver se é essa outra aqui. Adicionar uma linha de referência da equação. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó. Aí ele vai criar a reta para a gente, ó. Tá? E aí o que é legal, ó, abre essa janela aqui do lado, que ela já vem automaticamente com a equação para a gente, ó. Y é igual a A mais BX. Então, ele já trouxe para a gente a equação da regressão linear para a gente.
Então, um atalho para a gente encontrar essa equação aqui que não seja fazendo a regressão propriamente dita, tá bom? Então, você tem aqui a altura do intercepto, tá? Você tem aqui também... Opa, desculpa, aqui está invertido, tá? Ó, x vezes 1,1429. Então, isso aqui, na verdade, é o valor de B, tá? Isso aqui é o valor de B. E o valor do intercepto do A é esse aqui, ó, menos 14,28, tá bom? Por isso que essa reta aqui a gente não está visualizando, mas ela está cortando o Y lá embaixo, né? Então, está cortando esse menos 14 aqui. Para evitar que isso aconteça, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no eixo Y, ó, eixo Y, ele já vem automaticamente personalizado com o início das retas. Mas a gente pode colocar aqui o que a gente quiser. Vou botar aqui de menos 20 a 100, o tamanho do Y. E incrementos de 20 em 20 pontos. Né? De 20 para 40, de 40 para 60, de 60 para 80. Tudo a gente pode escolher, tudo a gente pode modificar aqui. Tá bom? Aplicar. Aí, ó, já mudou aqui, ó, o tamanho aqui da reta. Eu quero que fique em 100. Tamanho da reta. Deixa eu ver que mais que a gente pode mexer aqui. Está vindo menos 20. Então, olha aqui agora. Ó. Eu fiz isso para vocês poderem visualizar onde é que a reta ela corta o eixo Y. Então, vocês viram lá que a reta ela corta o eixo Y. Ela corta o eixo Y em menos 14. Esse é o valor do intercepto. Tá bom? E o ângulo de inclinação da reta é 1,1429 vezes x. Tá? Essa é a função dessa regressão linear, dessa correlação linear e desse diagrama de dispersão. Ok? Que fecha aqui, pronto. Basta copiar e colar, se está do seu agrado, basta copiar e colar dessa forma. O caminho da regressão é diferente. A gente vem aqui pela regressão e vem aqui em regressão linear. Clica aqui, faz o mesmo caminho aqui agora. O KDC na independente e o ACL call na dependente. Tá? E aí eu expliquei isso aqui para vocês, ó, do método. Inclusive, eu bati foto de alguns trechos desse livro aqui e coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp. Botei ontem à noite e hoje pela manhã. A que eu mandei hoje de manhã foi bem interessante, que é uma parte aqui que ele explica como escolher, quais são os métodos de regressão e como escolher cada um. E a parte que eu coloquei lá foi a parte que ele diz que a pessoa tem que ter conhecimento de literatura prévio. Tendo conhecimento de literatura prévio, ela tem que fazer o método inserir. E usando essa ferramenta aqui chamada bloco. Quando a pessoa não tem conhecimento de literatura nenhum, vai fazer uma regressão do tipo exploratória. Vai ver o que é que dá. Nessa situação, o critério vai ser matemático. Então, vai ser o stepwise ou esse para trás, que é o backward. O stepwise é o forward e o para trás é o backward. São os dois métodos mais conhecidos, mas são critérios puramente matemáticos. Tá bom? Você define qual é o P, valor de significância que você aceita como limite, e o computador faz tudo isso para você. E vai sair um resultado lá no output. E aí, o resultado que der, você vai ter que olhar para a tabela e vai ter que encontrar uma justificativa, um argumento para aquele resultado. É diferente de quando você tem conhecimento de literatura prévio e você vai modelando a relação entre as variáveis, modelando a regressão. Tá? Aqui em estatística, eu peço o intervalo de confiança, eu peço o descritivo, eu peço os diagnósticos de colinariedade, eu peço o Durbin-Watson. Tá? E vou continuar. Aqui em gráfico,
eu posso pedir aquele gráfico que eu falei para vocês do predito pelo resíduo, tá? O valor de resíduo pelo valor predito, posso pedir também, com o histograma próprio dele. Isso tudo para a gente poder analisar se os pré-requisitos da regressão eles foram atendidos, tá bom? Aí eu dou OK, vou limpando a tela para não ficar poluída. Aí apareceu aqui a estatística descritiva, média e desvio padrão, mesma coisa que já apareceu lá em cima. Ele faz uma correlação, ó, ele automaticamente faz uma correlação, porque lembrem que um dos pressupostos para fazer uma regressão é que as duas variáveis quantitativas elas tenham primeiro correlação. Se não tiver, não adianta fazer regressão. Ele automaticamente já roda isso para a gente. Aí depois ele mostra quem é o y e quem é o x. Então ele está dizendo que a variável dependente é o call e que o preditor, o previsor, a variável independente desse modelo 1 é o IKDC, neste exemplo aqui. Aí ele traz para a gente um resumo do modelo, eu já expliquei isso aqui para vocês. A primeira coisa que ele traz para a gente é um R, que é um R de Pearson, da relação entre eles, e depois ele traz um R ao quadrado. Esse R ao quadrado é o que me interessa, porque esse R ao quadrado aqui ele vai explicar, é o coeficiente de determinação do modelo. Quer dizer que o IKDC explica 47% da variância da qualidade de vida dos pacientes com reconstrução do LCA. Então tem um bom coeficiente de determinação para ser uma relação bivariada. Tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui depois a gente tem uma ANOVA. Não precisa se preocupar com essa tabela de ANOVA que me roda aqui. Depois a gente tem a tabela dos coeficientes, tá? E aí nessa tabela dos coeficientes, a gente vai ter um coeficiente beta não padronizado, que é o valor de B, é o valor de B da equação, e a gente tem um valor de constante aqui, negativo, que é o valor de A da equação. Bom, vocês estão vendo aqui que a gente tem um valor de P, uma significância aqui, que foi maior do que 0,05. Isso quer dizer que este valor aqui, ele não é diferente de zero. Eu aceito a hipótese nula. Portanto, ter constante ou não ter constante aqui é a mesma coisa. Se ficasse um zero, y igual a zero mais bx, para a mesma coisa. É isso que o modelo está dizendo para a gente. E o valor de... Ou seja, se a reta partisse de zero no gráfico, né? É como se a reta estivesse partindo da interseção de zero entre y e x. É isso que está dizendo aqui para a gente. E o IKDC aqui, o valor de ângulo de inclinação foi de 0,87. Muito bem. Aí aqui embaixo nós temos os diagnósticos de colinariedade, estatísticas de resíduo, e temos a distribuição normal dos resíduos, ou seja, não houve outliers concentrado em uma das extremidades superior ou inferior. Muito bem, foi isso que nós vimos na aula passada. Além disso, nós vimos no último teste, que foi o teste Q quadrado de Pearson. Q quadrado de Pearson. Então, vou pegar um exemplo aleatório aqui, só para treinar com vocês. Deixa eu ver aqui da escala aqui. Escala. Grupo pelo tempo de pós-operatório. Até 2 anos de pós-operatório, entre 2 e 5 anos de pós-operatório e mais de 5 anos de pós-operatório. Só para vocês treinarem isso aqui. Vou pegar a artrose e o tempo de pós-operatório. Essa pessoa desenvolveu a artrose após a cirurgia. Então, eu venho aqui em analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Quem tiver um SPSS em inglês, aqui vai aparecer cross tabs. Tá? Eu clico aqui, aí eu jogo lá artrose, que eu quero saber, a coluna,
tempo de pós-operatório. Não, vou botar sexo aqui que fica mais fácil. Ver se teve diferença entre homens e mulheres para desenvolver artrose do joelho. Eu clico aqui em estatística e peço Q quadrado. Vou continuar. E aqui em célula eu peço a porcentagem na linha. Vou continuar. Dou OK. E vou limpando a tela para não ficar poluído o output. E aqui ele mostrou que os 131 pacientes não teve nenhum ausente, não teve nenhum missing, um deleto. E aqui está a minha tabela de contingência. Minha tabela 2 por 2. 2 colunas por 2 linhas. Então eu tenho artrose, sim ou não. Ah, mas aqui ainda tem esse não soube responder. Teve um indivíduo que disse que não sabia responder. Então é uma tabela 3 por 2, na verdade. Né? Tabela 3 por 2. Tem um caso de uma pessoa. Eu posso até excluir ele, eu vou mostrar para vocês como é que exclui ele. Sexo, masculino e feminino. Então, dos pacientes homens, 12% desenvolveram artrose depois da cirurgia. E das pacientes mulheres, que foram a minoria, né, só foram 16 mulheres, 12,5% desenvolveram artrose. Veja que se eu analisar o número, 14 homens desenvolveram artrose contra 2 mulheres que desenvolveram artrose, se eu analisar o número absoluto, tem uma diferença grande, né? 14 desenvolveu artrose, 2. Só que eu tenho que analisar no Q quadrado aqui, é o número percentual, ó, 12,2 versus 12,5. Então não há diferença nessa distribuição, nessa proporção. Eles estão bem próximos. E é isso que a gente vê na próxima tabela. Q quadrado de Pearson, aqui é o valor do Q quadrado, e o P dele não foi estatisticamente significante, ou seja, foi maior do que 0,05. Portanto, não existe associação entre sexo e artrose no pós-operatório de joelho. Deu para entender, gente? Tudo bem. É isto. Agora eu vou ensinar para vocês como é que faz para sumir com esse cara aqui. Ó. São 131 pacientes no total. Aí teve um cidadão que não sabia responder se desenvolveu artrose ou não. Aí ele está bagunçando a minha tabela, que em vez de ser uma tabela 2 por 2, é uma tabela 3 por 2. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na tabulação. Se eu fosse juvenil, o que é que eu ia fazer? Eu ia lá na tabulação, ia lá na variável artrose dela. Artrose está aqui. Eu ia lá na variável artrose, tá? Tá aqui. Não, sim, não, sim, não. Aí eu ia achar a pessoa, tá aqui, ó. Não soube responder. Foi esse cara aqui. Tá aqui, ó. Não soube responder. Aí eu ia deletar ele, eu ia tirar ele aqui da tabela. Mas imagine que tivessem uma tabela de 500 pacientes, 600 pacientes, tivessem vários que não tivessem sabido responder, e eu só queria os que souberam, sim ou não. Como é que a gente faz numa situação dessa? Primeiro, eu tenho que descobrir qual foi o código que foi dado aqui. Ó. Eu clico lá na variável, na visualização da variável, vou em valores e vejo qual foi o código. 1, sim, 2, não, e 3, não soube informar. Então eu quero tirar da jogada esse 3, não soube informar. Eu vou aplicar um filtro. Eu venho aqui em dados, selecionar casos. Isso aqui, gente, vai ajudar muito vocês. Prestem bem atenção nisso aqui, que em várias oportunidades, principalmente quando a gente quer fazer análise de subgrupo, a gente precisa usar essa estratégia que eu estou mostrando aqui. Dados, selecionar casos, e aí você seleciona o caso que você quer. Artrose, se a condição for cumprida. Aí vem aqui, ó, artrose for menor do que 3. Lembra que o código 3 era o que dizia que não sabia informar. Então eu só quero que ele considere como o valor válido quem tiver menos de 3. 2, 1, 0, por diante.
continuar, ok. Veja que quando eu faço isso, ó, aparece aqui uma sintaxe de comando, mas olha o que aparece lá no final da tabela, ó, o filtro. Eu criei um filtro, artrose menor que 3, não selecionado. Então, quando eu vou lá para visualização dos dados, ó, cadê a artrose? Está aqui. Vou baixando. Olha o que aconteceu aqui com esse indivíduo 41. Ele foi riscado aqui da tabela. Está vendo esse traço? Ele foi riscado. Isso quer dizer que ele não está selecionado. Ó, not select. Agora eu vou rodar a tabela 2x2, o Q quadrado, de novo, para vocês verem. Ó. Estatística descritiva, tabela cruzada, não vou mexer em nada. Ó. Do jeito que estava, eu vou mandar rodar de novo. Só que agora, ó, olha a minha amostra que ele está considerando, 130. Ele não está mais considerando 131, que eu pedi para ele excluir aquele cidadão lá. Aí agora, ó, olha como é que ficou a artrose. 2 colunas, sim e não. Desapareceu aquela coluna do não soube informar. Aquele indivíduo lá, eu tirei ele da análise. Mas veja que não mudou nada aqui na estatística, né? O Q quadrado, ele continua sendo não significativo. Só tem uma diferença importante aqui. Como isso aqui é uma tabela 3x2, quando a gente solicita o Q quadrado, ele só sai isso aqui para a gente. Quando é uma tabela 2x2, olha o que aparece além para a gente. O teste exato de Fischer. O teste exato de Fischer ele só aparece em tabela 2x2. Tá? Ele é uma medida que ela é mais precisa do que o Q quadrado de Pearson. Tá? Mas veja que não teve diferença. Né? Ambos foram acima de 0,05. Só aproveitei aqui o exemplo para demonstrar para vocês como é que a gente aplica filtro para fazer análise de subgrupos dentro de uma variável. Beleza? Acho que é isso. Então, já pratiquei com vocês aqui correlação linear, pratiquei regressão e pratiquei Q quadrado, que foram os conteúdos da aula passada. Vamos ver agora a nossa aula de hoje. Muito bem. Eu vou maximizar a tela e colocar em apresentação. Se tiver pergunta, eu não vou ver no chat. Então, vocês abram o áudio. Professor, então deixa eu aproveitar, é o Wagner. Só em relação à exclusão desse indivíduo, desse outlier. Quando eu for excluir, eu tenho que, sei lá, no texto, alguma coisa, eu tenho que falar que eu excluí ou não? Então, na verdade, o termo correto não é nem exclusão. Eu falei por engano para vocês, porque eu não excluí ele da tabela, né? Ele continua lá na tabela. Só que a análise foi feita sem levar ele em consideração. Entendeu? Vou dar outro exemplo. Você está com uma variável faixa etária. Aí você tem adulto, jovem, adulto, tem idoso de 60 a 80 e mais de 80. Tá? Você tem várias faixas etárias. Aí você não quer analisar os idosos. Então você seleciona só os adultos jovens e os adultos. E manda ocultar os idosos. Entendeu? E aí você faz uma análise de subgrupo. Você, em vez de analisar toda aquela variável, o espectro dela, todas as categorias dela, você seleciona só aquela que você tem mais interesse. Uma análise de subgrupo. Entendeu? Entendi sim. Show de bola. Obrigado.